Boa noite a todos. Que a paz no nosso Divino Mestre Jesus possa permanecer com os nossos corações. E como eu sempre digo, para que isso aconteça, é necessário que estejamos com os corações abertos, vibrando muita paz, muita harmonia, alegria, e ao mesmo tempo agradecermos ao Pai amado a oportunidade que nos é dada de mais uma vez nessa noite podermos estar aqui reunidos nessa casa bendita, onde nos sentimos amparados, fortificados, onde aqui buscamos o alimento necessário para as nossas almas. E através desses bondosos irmãos que nos auxiliam, nós vamos então iniciando a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, fazendo as nossas vibrações, rogando ao Pai amado, ao Mestre Jesus, para que nos permita, através dos mensageiros da espiritualidade que tanto nos guarnecem, que tanto nos amparam, possamos aqui nesta noite estarmos receptivos, possamos absorver todos esses ensinamentos que aqui vão ser ministrados e consequentemente para que eles nos sirvam de luz para os nossos caminhos, para que nos sirva de diretriz para os nossos passos, para que em qualquer instante da nossa existência possamos estar cumprindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos estar fortificados e amparados dentro dessa luz maravilhosa que nos orienta. Que esse Mestre amado permita que essas bênçãos sejam expandidas até os lares de todos que aqui se encontram, tanto os encarnados como desencarnados. Que a luz do Divino Mestre possa pairar sobre todos os corações de todos que aqui se encontram, de tal forma que possamos estar convictos e serenos de estarmos cumprindo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso aí. Eu falei agora há pouco aqui que é engraçado porque teve uma época aqui que eles falaram que era cruzada, era dos saquetins, né? Mas hoje parece que diminuiu um pouquinho, já não é mais. Fiquem tranquilos que não vamos monopolizar de forma alguma, tá? Estamos aí constantemente pedindo para novos elementos que aqui venham, para que possa dar continuidade a esses trabalhos maravilhosos que aqui nos é assistido, que nos é fornecido. Eu acho que não tem necessidade de grandes apresentações, mas temos aqui o Daniel hoje, vai transmitir aqui as suas palavras, como eu digo, sempre serenas e doces, que nos traz uma confiança, nos traz uma diretriz sempre quando nós necessitamos. Então vamos procurar absorver o máximo possível desses ensinamentos, para que a nossa trilha, para o nosso caminhar, seja sempre dentro desses preceitos de que o Mestre nos dá e oportuna. Obrigado, gente. Boa noite. Tomara que os saquetins todos não sejam encontrados no umbral, né? Cuidado, saquetinzada, cuidado.
Cuidado com a religião de fachada, hein? Não é? Pessoal, é uma grande alegria que Jesus nos abençoe. Mais um dia aqui na nossa querida Cruzada Espírita. Hoje, eu até falei com a Tereza, eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer um bate-papo flex com vocês, híbrido, o nome que vocês quiserem dar, tá? Porque às vezes a palestra, a pessoa vem aqui palestrar e ela vem despejar em vocês um monte de conteúdo da doutrina, que conforta, que consola, que ensina. A gente às vezes vem aqui machucado. E a gente tem percebido nos nossos cursos de segunda-feira, de quinta-feira, segunda e quinta, às 19 horas, a gente tem percebido que as pessoas estão interessadas sempre em saber mais e aprofundar mais. Então, hoje eu falo em palestra mista, do jeito que vocês quiserem falar, porque eu quero trazer para vocês um pouco de palestra e um pouco de estudo, tá? E aí ao final, depois, vocês, se gostarem, a gente repete outras vezes. Eu queria falar com vocês sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo de nuance, de profundidade, é um capítulo de alegria e de tristezas, mas de profundos ensinamentos. Não que o Evangelho seja triste, mas ele consola a gente. E quando a gente lê esse capítulo, a gente fala: opa, eu estou vivendo isso, o mundo está passando por isso. E muitos subiram aqui, falaram de pandemia, né? Falaram de um monte de coisa. Bem-aventurados os aflitos, você encontra no Novo Testamento, no Evangelho do Novo Testamento, você encontra Mateus e Lucas falando sobre esse assunto, tá? Lucas repete, inclusive, em outro versículo. Eu estou aqui com o nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, aberto no capítulo 5 ou 5, que fala dos bem-aventurados. O que é esse conceito deste capítulo? O que ele vem trazer para a gente? Ele vem trazer que há uma justiça das aflições, que se sofre por um motivo justo. É a partir daí que o nosso Evangelho desenvolve isso. Então, por exemplo, eu não vou ficar lendo, mas Mateus fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Cada tradução do Evangelho, às vezes vocês vão encontrar palavras diferentes, tá? Mas bem-aventurado, meus irmãos, significa muito feliz pelas aflições. Quando vocês verem essa palavra bem-aventurado, é que a pessoa é feliz. Daniel, a felicidade de quem sofre. Não, entende porque sofre. É diferente. E aí que vem o consolo. E aí que seremos consolados. Então, quando a gente pega lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente escuta direto na sociedade a pessoa falar assim: tá ótimo, obrigado. A gente escuta as pessoas falarem assim: eu não sou feliz, murmurando, reclamando, a minha vida é uma desgraça. Desculpe o termo, mas algumas traduções são assim. Nada dá certo na minha vida, a minha vida é cheia de problemas, nada dá certo para mim. Quando você escuta as pessoas falarem isso, logo o espírita que gosta de estudar, logo tem que vir à mente do espírita aquela passagem de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes, que Jesus fala assim: a felicidade não é deste mundo. Então, vou lá na vida lá fora, no cotidiano, me deparo com pessoas reclamando,
e logo vem em minha mente a palavra: a felicidade não é deste mundo. Nem a fortuna, nem poder, nem mesmo a juventude são essenciais à felicidade, porque a felicidade é uma coisa interna, e a gente só vai perceber que não está nas coisas externas quando a encarnação está quase acabando, quando a gente está ficando mais velhinho. Então raciocinem comigo quando Jesus fala assim: bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, porque eles serão consolados. Daniel, eu vivi 100 anos na terra e vivi mal, sofri, eu não fui consolado na terra. Então você percebe que Jesus, ao dizer isso, ele está prometendo para você uma consolação, ele está dizendo que você vai ser consolado, mas na vida futura. E aí eu te pego pensando: você acredita na vida após a morte? Na vida verdadeira? Na presença de Deus em sua vida? Porque olha o que o Espiritismo faz com a sua cabeça para você entender e raciocinar os processos reencarnatórios e as vidas sucessivas da alma. Olha o que o Espiritismo faz. Se pergunte, o espírita tem que ser curioso, se pergunte: por que tantas pessoas na miséria e outras pessoas na abundância? Observe o mundo, como nós nos deparamos com o mundo. Por que para uns dá tanta coisa certo e essa pessoa vive sorrindo, e para outras pessoas nada dá certo? Por que os bens e os males estão tão desigualmente distribuídos no mundo? Observe o mundo, se há desigualdade ou igualdade. Por que existe tão desigualmente distribuído vícios e virtudes? Muitas pessoas virtuosas e muitas pessoas viciadas. Então você vem na cruzada e fala assim: Daniel, tudo isso que você está falando, tudo isso que eu venho aprender aqui, está me consolando, está me proporcionando uma certa paciência. Só que para eu explicar novas anomalias, uma pessoa que sofre e a outra não, eu tenho que ir em busca de algo mais. E daí que entra em cena o Espiritismo, para nos explicar o que acontece e o porquê que acontecem tantas diferenças. Então pensem comigo dessa forma, pensem comigo. Vocês acreditam em Deus? Todo mundo fez assim, ou assim. Acreditamos em Deus? Vamos partir dessa premissa, que todos nós acreditamos em Deus, ok? Então, se a gente acredita em Deus, não é possível conceber Deus sem as suas imperfeições infinitas. Ele é infinitamente perfeito. Eu não estou falando da beleza física. Ele é o Giannichini. Não é isso que eu estou falando. Virtudes dos céus. Então você acredita em Deus? Acredito. 2, perfeito, infinitamente perfeito, todo poderoso, toda justiça, toda bondade. Porque se ele não é tudo isso, ele não é Deus. Não existe um co-Deus, 2 deuses, porque senão eles teriam que repartir as coisas e mandar de modos diferentes. Só existe um Deus. Então partimos desse pressuposto que Deus é soberanamente bom. E se ele é soberanamente bom, eu estou falando das aflições, não se esqueça. Se ele é soberanamente bom, ele não pode agir, tomar decisões por capricho, por parcialidade, por achar um bonito, feio, velho, gordo, magro, amarelo, preto. Ele não pode agir com parcialidade. Deus é perfeito. Então, se nós temos aflições e Deus é justo, a causa das nossas aflições tem que ser justa, porque senão não haveria uma lei perfeita e imutável de Deus.
Então perceba que Deus nos encaminha a Jesus para nos dar o alerta, para que possamos compreendê-lo, e vem com o Espiritismo para completar tudo isso. Isso é um repeteco que a gente fala aqui toda quarta-feira. Aí eu pergunto para vocês, como eu falei, vamos fazer um flex, um misto hoje. Eu faço uma pergunta para vocês e para mim mesmo. Pergunta: Daniel, a encarnação, eu disse que as aflições vão ser consoladas na vida futura, aflições da vida material, ok? Eu pergunto: a encarnação, a vinda na carne, neste processo educativo, a pergunta é: a encarnação é uma punição? Eu quero torcer o cérebro hoje. Você vai encarnar, você está sendo punido por isso, porque do jeito que fala, eu vou vir na carne para sofrer, e a compensação e a consolação será na vida futura. Eu te pergunto: a encarnação é uma punição de Deus? Um Deus ruim que pune seus filhos? Os Espíritos, através das nossas obras, nos esclarecem que a passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária para que possamos desenvolver nossas faculdades. Essa é a primeira explicação do nosso Evangelho, que temos que passar. Então Deus fez o quê? Deus criou um elemento material para que nós pudéssemos cumprir os propósitos de Deus. E quais são os propósitos de Deus? A nossa santificação. Deus falou assim: eu vou criar o elemento material, eu vou criar as minhas moradas, para que os meus filhos, focos de inteligência do universo, habitem os planetas escolas e educacionais, para desenvolverem as suas faculdades, as suas aptidões. Deus quer aquinhoar equitativamente todos os seus filhos. Aquinhoar equitativamente é que todos recebam da mesma forma. Então Deus diz assim: vocês vão ter o mesmo ponto de partida ao serem criados como espíritos. Quando eu fui criado? Não sei, como espírito. Não nos foi dada essa oportunidade reveladora ainda, mas fomos criados no mesmo ponto de partida, com as mesmas aptidões e com liberdade. Por que liberdade? Porque se nós não fôssemos livres, falamos isso segunda, né, Flávio? Se não fôssemos livres, nós não seríamos responsáveis pelos nossos atos e não teríamos mérito pelas nossas virtudes. Então temos todos o nosso. Então, como nós, das criações divinas, somos os únicos dotados de inteligência, lembrando, recapitulando a cartilha: mineral, vegetal, animal e hominal. Hominal, foco de inteligência, com senso moral, com consciência, com livre-arbítrio para escolher. Ele é testado nas primeiras existências de espírito, para vir no elemento material, para vir na carne e desenvolver suas faculdades. Então Deus está te punindo? Não. Ele fala assim: você é livre, você é livre, só que eu vou te dar uma ajuda. Você vai se perder nessa tua liberdade, porque você no começo, você não vai saber escolher direito entre o bem e o mal. Então, você sendo livre, eu vou te dar os meios para você progredir. E Deus criou as suas moradas. A casa do meu Pai é o universo, e as moradas são os planetas em que os espíritos habitam, de degrau em degrau evolutivo. Então, no princípio da nossa existência como espírito, a gente recebe isso. Todos nós vamos gravitar, todos nós vamos chegar até o Pai Criador. E Ele não pode te cobrar isso sem te dar uma guarida. Então o que ele faz? Ele cria o elemento material. Então o bom espírita já sabe:
A grosso modo, didático para fins de estudo, só existe Deus, espíritos e matéria. Só. Deus único. Para baixo, espíritos, filhos, criaturas, focos de inteligência, criados à imagem e semelhança do Pai. E para baixo, todo o elemento material que Ele nos oferece. Lá fora, essa escuridão, tudo aí fora é elemento material. Tá bom, Daniel, entendi. Mas o que você está querendo dizer com a bem-aventurança dos aflitos, que eles serão consolados? Então, quando a gente recebe isso, essa meta, tem uns que executam essa tarefa com muito zelo, com muito esforço, que entende o que Deus quer de você, quais são os desígnios do Criador, do Eterno. Tem gente que tem zelo e chega mais cedo ao resultado do trabalho, da bem-aventurança, da luz, espíritos de luz. Mas nós também, criados para escolhermos, temos livre-arbítrio. Tem alguns que, por preguiça, por se obstinar demais aos vícios, só ir em busca das coisas materiais, se atrasam um pouco no processo reencarnatório. Aí eu pergunto de novo: a encarnação é uma punição? A encarnação em si não é uma punição. Mas para esses irmãos que estão sempre retardatários e repetindo de ano, repetir de ano é uma punição. Então a encarnação em si não é uma punição. O que é punição é quando você faz dessa chance um castigo a si mesmo, porque você perde, repete o ano letivo chamado reencarnação. Essa reencarnação, estou Daniel, estou acertando ou estou errando? Eu sou negligente, eu sou preguiçoso. Então a encarnação não é uma punição, porque ela tem que atingir um fim. Então a punição é aquele que não consegue atingir o fim, que não consegue se desenvolver. Ah, que legal. Então a gente começa, a gente se desenvolve e vai progredindo de mundo em mundo. Que bacana, eu já escutei isso na cruzada. Tá, para que a gente entenda mais ainda o que eu quero falar, nós temos que falar que nós participamos de escolhas do caminho que nós vamos trilhar a cada encarnação. Todos nós participamos. Entre parênteses, eu estou falando de espíritos medianos, que já têm lucidez de palpitar e poder escolher o seu processo reencarnatório. Vocês lembram aquela palestra de slide de preparação da reencarnação? Espíritos que erram ainda, que têm que espiar e provar, e que podem participar, dar pitacos no processo reencarnatório, no gênero de encarnação que vai passar. Tá? Então venham estudar com a gente de segunda e quinta. Vocês vão ver que a gente nasce aqui de forma fatal, morre lá na porta. Esse é o caminho que eu vou percorrer, e esse gênero de encarnação eu vou usando o meu livre-arbítrio. Quando você está na erraticidade, o espírito tem consciência, você está lá no mundo espiritual, você tem consciência e previsão daquilo que vai acontecer na vida terrena. Nós estamos falando de aflições. Você vai descer ou subir, não sei, o universo não sei se está de ponta cabeça, mas você vai encarnar. Você tem consciência e previsão? Você acha que você tem consciência e previsão? Pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Essa é a pergunta do Livro dos Espíritos. Você tem consciência? Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: ele escolhe o gênero de provas que vai passar. Ele escolhe o gênero, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então você participa. Você sabe que você tem que espiar, sofrer determinadas mazelas. Você sabe as etapas da vida que você vai passar, os sofrimentos que você vai ter que resgatar.
E Deus e os espíritos de luz falam: Daniel, cuidado com essa programação reencarnatória tua, porque está muito aguda, você vai sucumbir. Não, Daniel, assim está muito preguiçosa a sua reencarnação, porque você não vai trabalhar no amor, na bondade. Então Deus é tão perfeito que Ele fala assim: vocês são livres, mas vocês têm que atingir um fim, ser de luz, santificados, serem de luz. Então Deus fala o seguinte: toma essa liberdade, só que te cobra uma responsabilidade. E aí que é o problema. A gente falou aqui na aula de segunda-feira: caramba, então Ele me deu a liberdade, o que eu vou fazer com ela? O que você faz com uma criança? Você não coloca ela na escola para ela aprender? E aí a pergunta coloca mais: quando Deus, não é Deus que impõe essas tribulações na vida, impõe o que você tem que fazer? Se você errou, machucou o outro, você tem que espiar, você tem que corrigir. Vocês lembram da palestra aqui? Que o cara deu uma facada na barriga do outro e teve que espiar na outra encarnação com uma úlcera? Corrigir. Então é um castigo? Não, é a lei. A lei é perfeita, é a lei de ação e reação. Ah, agora eu estou entendendo. Então as aflições, o consolo, todas as tribulações que eu estou passando na vida, estou entendendo. Tá bom, Daniel, então do jeito que você está falando, eu traço uma meta, mas aí eu te pergunto: eu não posso gozar os bens da terra? Porque dá uma impressão que você tem que ficar numa redoma de vidro, não pode sair, não pode fazer um churrasco, não pode fazer mais nada. Ou porque tudo é pecado? Eu posso gozar das coisas da terra? O uso dos bens da terra é um direito de todos nós? Deus não confiou isso? Vá, se desenvolva. Gozar desses bens terrenos é um direito nosso? Resposta da pergunta 711: é um direito consequente da lei da necessidade de viver. Olha a sua resposta: necessidade de viver. Então a encarnação é para uma necessidade educativa de nos burilar, de nos educar. Aí ele responde ainda no final, que aí arremata: Deus não coloca um dever sem dar ao homem um meio de cumprir. Ele não te dá uma responsabilidade e te tira todos os meios. Não, Ele te dá todos os meios para você desenvolver suas faculdades. Na lei de viver, na necessidade de viver. E as leis naturais, meus irmãos, estão intituladas no livro 3º do livro dos Espíritos. Lá vocês vão achar a lei do trabalho. O que é a lei do trabalho? Amassar o pão com o suor do seu rosto, desenvolver suas faculdades, trabalho material e espiritual. A lei de reprodução: nós somos seres voltados a nos reproduzir na carne, não em espíritos, na carne. Lei de reprodução. A lei de sociedade: devemos viver em sociedade, porque eu aprendo com o próximo aprende comigo. Na lei de progresso: o progresso é incessante. Até a lei de destruição é uma lei natural, porque não há destruição, há modificação. A gente enxerga como destruição. Ô Daniel, então para que Deus colocou esses atrativos? A gente é imperfeito, então quando a gente vem encarnado como imperfeito, a gente vai ter um monte de tentações aqui, porque a gente é imperfeito, e esse mundo é de imperfeições, de vícios. Então vem a pergunta 712 e fala: por que Deus colocou esse atrativo? Os gozos dos bens materiais, a vinda na carne, é para sofrer? Por que Ele coloca isso? Aí a resposta é: para instigar, experimentar o homem por meio da tentação. Então você é tentado, você está em contato com os vícios que te levam a equilibrar o que te traz felicidade, o que te traz alegria. O frio faz você lembrar a importância do calor, a escuridão faz você lembrar a importância da luz.
A doença faz você lembrar a importância da saúde. Esse antagonismo nos provoca, nos desenvolve a inteligência. É isso que é traduzido como tentação. Então qual que é o objetivo dessa tentação? Pergunta 712. Qual que é o objetivo disso? Resposta: nos preservar dos excessos. Porque nós somos gulosos demais. Nunca estamos contentes com nada que temos, sempre queremos mais. E o excesso leva ao fanatismo, e o excesso leva ao desequilíbrio. E você e eu não vamos levar nada. Quer saber onde está isso? Pergunta 713. Deus traçou limites para esses gozos terrenos? Deus pôs um limite? Eu falei de excesso. Deus pôs um limite nesse gozo? Sim, o limite do necessário. Você está contente com o necessário ou você quer o supérfluo? Você quer sempre mais ou tá bom? Entendi. Então eu sofro as aflições e serei consolado. Bom, o Evangelho fala que existe 2 tipos de sofrimentos. O sofrimento atual por coisas atuais que fazemos nesta vida, ok? Causas atuais das aflições. Procura lá no Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Eu sofro por causas atuais, de coisas que eu fiz agora. Então eu vou no médico, vou fazer meus exames de sangue, de próstata, hormonal, e o médico fala: te dou 1 ano de vida se você não parar de comer gordura, se você não parar de tomar refrigerante, se você não parar com o açúcar, o teu diabetes vai estourar. Causas atuais das aflições. O homem sofre as aflições por sua própria culpa, em razão de coisas que ele faz nessa vida. Desleixo. Ele é imprevidente, o homem é orgulhoso, o homem é ambicioso, não está contente com o que tem, não tem disciplina, não tem perseverança, tem um mau comportamento. Quantas uniões de casais infelizes só por interesse? Causas atuais das aflições. Nós cometemos todos os excessos pelo nosso temperamento, pela nossa intemperância, pela nossa avareza. Quantos pais por fraqueza deixam os filhos vaidosos terem ressecado o seu coração pelo orgulho e pela inveja, pelo materialismo, e depois choram porque os seus filhos se viraram contra eles? Causas atuais de coisas que fazemos nessa vida e pagamos aqui. Morri de enfisema pulmonar de tanto fumar. Eu escolhi essa vida dessa forma. Eu escolhi viver uma vida louca. Eu escolhi beber e bater o carro. Eu escolhi brigar com o fulano e não pedir perdão. Viver uma vida de ódio. Consulte a sua consciência. Ao se deitar, consulte a sua consciência. Pega assim lá dentro e fala assim: se eu tivesse feito tal coisa, ou não tivesse feito tal coisa, eu estaria sofrendo hoje? 2. Causas anteriores das nossas aflições. Coisas que a gente olha na vida, na televisão, no vizinho, na sociedade, e fala assim: gente, isso é uma fatalidade. Isso não tem explicação. O cara não fumou para ter enfisema. Ele, por exemplo, perdeu um ente querido, e esse ente querido era o sustento da família. A família desmontou com a perda daquela pessoa. As pessoas que perdem fortunas e não se sabe a origem, o porquê, não tem explicação. Vai lá em Servir a Deus e a Mamon que vocês vão entender a perda das fortunas, flagelos naturais em determinados países. E por que aqui não no Brasil? Doenças, deformidades, debilidades,
O Evangelho fala no idiotice ou no débil. Por quê? Como que se explica essas anomalias? Filhos da mesma família, diferentes. Um na cadeira de roda e o outro saudável. Causas anteriores das nossas aflições. Nós não falamos lá atrás assim, então será que é uma negação da bondade de Deus uma pessoa vir diferente da outra? Nunca se esqueçam, meus irmãos, das evidências. O Evangelho chama, não se esqueça do axioma, da verdade demonstrada, que se nós sofremos as misérias e Deus é justo, a causa é justa. Porque senão você chega num momento que você não consegue explicar aquilo. Vê se vocês conseguem entender uma coisa. Gravem isso. Eu consegui gravar depois de 20 anos. Foi fácil. Presta atenção, Riguete. Eu sou mais burrão que você, por isso que eu demorei. Ó, pensa assim, ó. Deus, você faz só o bem. Deus pode te punir? Só faço o bem, Daniel. Então, vamos falar na regra humana. Eu só faço o bem. Deus pode te punir? Não. Não fiz nada de errado. Tá. Você não fez o bem. Ok? Você não fez o bem. Mas você também não fez o mal. Deus pode te punir? Você não faz o mal para ninguém. Não, também não pode me punir. Então por que você sofre? Por que você tem uma mazela, uma aflição, uma doença, uma perda e o outro não? Se você é uma pessoa boa, só faz o bem, por que você sofre? Então se você sofre, é porque você fez alguma coisa errada. Na lei divina é assim. Se você sofre, você fez uma coisa errada. E se Deus é justo, a causa é justa. Então qual que é o segredo? Começar a parar de reclamar. Um consolo, Daniel, me dá um consolo nessa noite. O sofrimento é momentâneo, é passageiro, porque a encarnação é uma faísca na eternidade. Isso talvez console. Então, conclusão: você percebe que Deus distribui rigorosamente a justiça dele. A lei de Deus é distributiva e perfeita, claro. Então, se você foi duro e desumano com alguém na encarnação, você vai ser tratado na próxima com dureza. Olha a justiça divina, de ação e reação. Se você foi orgulhoso, você vai nascer na próxima numa condição humilhante. Se você foi avarento, egoísta, empregou mal a sua fortuna, você pode ser privado do necessário na próxima vida. Se você foi mau filho, você provavelmente vai ser pai de um filho mau, para sentir na pele aquilo que você deixou de fazer. Então você percebe que quando nós, no lado da erraticidade, fazemos essas escolhas, a gente está combinando com Deus que a gente vai aguentar. Só que chega aqui, as ilusões materiais são tamanhas que a gente tropeça, que a gente só reclama, que vive em aflição. Então a gente escolhe. Tá. Então eu pergunto, outra pergunta na noite: como que o Espírito, lá no comecinho, na origem dele, quando ele foi criado, ele é simples, ele é ignorante, o Espírito não tem experiência, como que esse Espírito não tem conhecimento de causa, ele vai ser responsabilizado pelas escolhas dele? Como que vai cobrar um irmão, um espírito ignorante, que não tem conhecimento de causa? Resposta da pergunta 262: Deus lhe supre a inexperiência. Deus abarca, Deus consola, Deus ajuda a inexperiência desse espírito que não tem entendimento ainda. Às vezes não tem nem maldade, tem ignorância, que é diferente. E aí ele supre, e à medida que o livre-arbítrio vai se desenvolvendo, ele começa a escolher as coisas e desenvolver o seu livre-arbítrio. Então perceba que Deus, no começo da nossa existência, faz com a gente o que a gente faz com as criancinhas. A gente ajuda a desenvolver nela
nas crianças este senso. E aí o livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é o tema da noite, pode ser traduzido desta forma. Olha só. Essas palavras, diz o Evangelho, podem ser traduzidas dessa forma: deveis considerar-vos felizes. Nós devemos nos considerar felizes por sofrer, porque nossas dores neste mundo são as dívidas das faltas passadas. E as dores suportadas pacientemente na terra vão lhes poupar séculos de sofrimento na vida futura. É aí que é a bem-aventurança consolada. Você para de reclamar, entende porque sofre e se melhora a cada encarnação. Aí o Evangelho fala assim: nós devemos estar felizes com as aflições. É difícil, mas nós devemos estar felizes com as aflições, porque Deus está reduzindo as nossas dívidas, dando a oportunidade reencarnatória. Quer um exemplo? Para vocês gravarem a hora que sair daqui. Um exemplo. Imagina um credor e imagina um devedor. Um que deve, devedor, e o que tem a receber, credor. Imagina essa situação. O devedor deve muito dinheiro para o credor, muito dinheiro. O credor chega para o devedor e fala o seguinte: se hoje você me pagar a centésima parte do que você me deve, hoje eu dou a dívida por quitada. Você me deve muito, só que se você me pagar a centésima parte do que você me deve, eu te dou quitação na dívida. Só que se você não me pagar hoje, eu vou te perseguir até os últimos dias, até que você me pague cada centavo do que você me deve. Eu te pergunto: o devedor ficaria feliz ou não ficaria feliz de se sacrificar para pagar uma centésima parte? Se esforçar, trabalhar hoje, noite e dia, suor, sair de casa cedo para quitar essa dívida pela centésima parte, ficaria feliz? A encarnação é isso, a aflição é isso. Deus fala: eu estou te dando a oportunidade, quite suas dívidas agora, reconcilia-te com os teus adversários antes que seja tarde, que você vai reencontrá-los na vida. Então qual que é o sentido então de bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Eles serão consolados, estão felizes porque eles estão pagando as suas dívidas, estão resgatando os débitos pretéritos. Por isso que eles são bem-aventurados. Se você não vai quitando e cada encarnação você vai errando, a sua dívida vai aumentando. Você está quitando ou você está aumentando? Eu não trouxe os boletos aqui hoje, tá, gente? Para dar uma olhada. Meus boletos espirituais, não os boletos materiais. E sabe o que é o consolo? A gente tem muitas maneiras de diminuir as nossas aflições, de abrandar, suavizar os nossos problemas. E ao invés de reclamar, nós devemos agradecer. É estranho falar assim, né? Daniel, eu vou agradecer porque eu sofro. No Evangelho tem um capítulo que fala bem sofrer. Você já viu alguém saber bem sofrer? Você fala: eu consigo sofrer bem sem reclamar. Mas eu não estou falando para a gente ser perfeito nessa encarnação, que não vai dar tempo talvez. Amanhã é outra oportunidade, não é? Pergunta:
então, que eu acabei de fazer. O homem pode abrandar as vossas provas, ele pode diminuir as suas provas, as suas aflições, ele pode suavizar as suas aflições. Eu te pergunto, você está com um espinho no dedo, você pode tirar o espinho? Você está morrendo afogado, você pode nadar para tentar se salvar? Você está doente, você pode chamar o médico para te curar? Você pode abrandar as suas aflições? Outra pergunta. Daniel, já sei, eu tenho uma técnica para não sofrer. Eu vou virar monge, raspar a cabeça e vou viver numa montanha isolado de todo mundo. Dá para fazer isso? Dá. Se você quiser, pega aí uma passagem só de ida. Você consegue viver na omissão? Ou você tem que dar frutos onde Deus te plantou? A pergunta é essa: você pode se isolar e falar assim, não, eu vou deixar as coisas correrem naturalmente, não vou dar palpite, não vou atrás de nada, vou viver minha vida. Aí eu te pergunto, você, desde quando você conhece os desígnios de Deus, aquilo que Ele reservou para você? Você se lembra do que Ele reservou para você? Antes de você vir lá no processo reencarnatório, você se lembra o que Ele planejou para a tua vida? Para você viver em isolamento? Ai, tá bom. Daniel, então é ao contrário, então. Estou desesperado agora, eu preciso achar uma saída. Então eu vou aumentar minhas aflições, porque eu aumentando as minhas aflições eu vou virar anjo, querubim, serafim. Vou ter 6 asas para voar, não 2 mais. Posso aumentar as nossas aflições? Você aumentar as suas dificuldades? Você aumentar o seu sofrimento para ganhar o céu? Você pode? O que vocês acham? Resposta: sim. Todo mundo vai. Eu posso aumentar? Calma que eu não acabei. Sim, vírgula. Olha como a vírgula é importante. Tem professor de português aqui? Pode aumentar? Sim, vírgula. Desde que tenha por finalidade o objetivo de ajudar o próximo. O Evangelho fala assim: levanta da sua cama cheirosa e vai visitar os aflitos nos barracos, pessoas indigentes que passam fome. Saia do seu conforto. Não é aumentar a sua aflição? Você sair da sua zona de conforto, tirar do guarda-roupa aquelas roupas chiques que você não usa, o cobertor que ajuda alguém, o sapato que pode ajudar alguém. E nem por isso você tirando o seu supérfluo, você vai aumentar suas aflições. Então eu posso aumentar minhas dores? Sim, desde que seja usado em benefício do irmão, do próximo. Porque se você fizer em seu favor, é egoísmo, é fanatismo. Isso não é bom. Então perceba, meus irmãos, que nós, cada dia que levantamos, todo mundo procura a felicidade, do seu modo, e cada um tem o seu sofrimento do seu modo. Por isso que cada qual está certo ou errado na sua própria perspectiva. Mas nós temos que saber que neste planeta não existe uma felicidade plena, absoluta, como eu disse em Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Um planeta é de provas e expiações. As dificuldades nos trazem crescimento. Não existe felicidade neste mundo sem mescla. Ela é mesclada, a felicidade. Nós podemos gozar de uma felicidade relativa. Porque tem dia que você está bem, tem dia que você não está. E parar de procurar felicidade nas coisas perecíveis. Parar de criar necessidades absurdas, artificiais. Nós criamos muitas. Aí eu te pergunto: você está num turbilhão, numa tempestade, numa aflição imensa, e você consegue ter calma. E eu te pergunto: a calma durante a tempestade não é um motivo de felicidade? De serenidade? De mansuetude?
O Evangelho fala assim: você pode mortificar o seu corpo, a sua vida, o seu corpo. Você pode aplicar um silício, um castigo em você para aumentar a sua resistência. Só que faça isso com o seu corpo, não com o seu espírito. Você já tentou abrir mão do seu egoísmo, por exemplo, para fazer o seu espírito se desenvolver? Deixar de lado a calúnia, a inveja. Gente, a calúnia, a difamação, a inveja, a fofoca, às vezes machuca mais que um tapa. Mortificai a vossa alma e não o vosso corpo, é o que fala o Evangelho aqui. Então o Evangelho termina dizendo assim: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Pode ser traduzido assim: bem-aventurados os que tiveram a oportunidade de provar a sua fé, a oportunidade de provar a sua perseverança, a oportunidade de provar a sua firmeza, a oportunidade de provar a sua submissão à vontade de Deus. O que te aproxima de Deus é a humildade. Submissão à vontade de Deus é assim. Então Deus dá um fardo, não dá? Que a gente pode carregar. Todo mundo já escutou isso. Deus dá um fardo que a gente pode carregar. E qual que é a recompensa? Qual que é a consolação? A recompensa vai ser proporcional. Quanto mais resignado e mais corajoso você foi em parar de reclamar e se desenvolver nas faculdades celestes. Então, meus irmãos, quando a contrariedade, quando a dor, quando a angústia bater em você, trate de elevar o seu pensamento a Deus. Saia de cima, saia por cima, para fora das circunstâncias que te afligem, que te fazem mal. Procure Jesus Cristo. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. E quando você conseguir, você conseguirmos dominar a nossa impaciência, quando conseguirmos dominar a nossa cólera, quando conseguirmos dominar o nosso desespero, o nosso apego material, quando você conseguir isso ao final de tudo, olhe para os céus e diga: eu fui mais forte, eu venci. Este é o bem-aventurado, que será consolado porque entendeu que a reencarnação sofrida era uma etapa de correção, e a consolação a todos alcança, mas cada um segundo as suas obras. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Bom, continua assim, viu? Quem não veio, perdeu. Pode ter certeza disso. Isso aqui foi uma aula que veio cravar profundamente nas nossas almas. Essa aula tem que ser ministrada, lembrada em todos os instantes da nossa vida, porque aí nós podemos ter certeza que estaremos então cumprindo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Para mim é dobrado, a recompensa é dobrada, porque eu tenho aí um fruto do trabalho que eu e a Solange nós conseguimos. Que Deus abençoe, Daniel, te ilumine para você continuar nessa marcha. Vamos então aproveitar a oportunidade. Primeiramente, agradecer ao Pai amado essa oportunidade que nos é dada de podermos estar aqui reunidos nessa casa, recebendo essa chuva de bênçãos que tanto nos consola, que tanto nos ampara, que tanto nos fortifica, para que na senda, na caminhada terrena onde nos encontramos, possamos ser justos, honestos,
cumpridores dos nossos deveres, estarmos sempre com os corações voltados para o bem, para o amor, para a paz, para a alegria, de tal forma que possamos, na medida do possível, não deixarmos escapar as oportunidades que nos são dadas de poder fazer o nosso progresso espiritual, aproveitando tudo aquilo que nos é dado materialmente, para que nós possamos fazê-los como um meio para que de fato nós possamos atingir um fim, que é a nossa evolução espiritual. Que Jesus permita que possamos, na medida do possível, fazer com que tudo aquilo que aprendemos aqui no dia de hoje nos sirva de luz, de farol, para que possamos dar continuidade à nossa marcha evolutiva. Permita, Jesus, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para aquelas pessoas que aqui vêm e não conseguiram chegar no dia de hoje, essas bênçãos, essas benesses espirituais que venham a nos acalentar, que venham a nos dar a segurança para darmos continuidade à nossa marcha evolutiva. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.